Bom, estamos aqui mais uma vez no encontro do grupo de psicanálise e hoje vamos começar esse texto chamado Personalidades Narcisistas, da Nancy McWilliams. O termo narcisista refere-se a pessoas cujas personalidades são organizadas em torno da manutenção da autoestima por meio de afirmações externas. Todos temos vulnerabilidade em relação ao senso de quem somos e o quão valorizado nos sentimos. E guiamos nossas vidas de modo a nos sentirmos bem em relação a nós mesmos. Nosso orgulho é estimulado pela aprovação de pessoas ou significado em nossas vidas e desestimulado pela desaprovação dessas pessoas. Em alguns, as preocupações com suplementos narcisistas ou suporte de autoestima eclipsam outras questões de tal forma que esses indivíduos podem ser considerados excessivamente preocupados consigo mesmos. Termos como personalidade narcisista ou narcisismo patológico se aplicam a um grau desproporcional de preocupação consigo mesmo e não uma reação comum à aprovação e a uma alta sensibilidade à crítica. O narcisismo, tanto normal quanto patológico, é um assunto ao qual Freud, em 1914, deu muita atenção. Ele tomou o termo emprestado do mito grego de Narciso, o jovem que se apaixonou por sua própria imagem em um lago, e por fim morreu de um tipo de tédio, porque essa imagem nunca o satisfazia. No entanto, Freud teve pouco a dizer sobre a terapia com pessoas cuja preocupação narcística são centrais. Alfred Adler e Otto Rank escreveram sobre tópicos que hoje incluiríamos sobre esse assunto, mas seus respectivos estranhamentos em relação a Freud levaram suas obras desconhecidas para muitos terapeutas. Desde os primórdios da psicanálise, havia a percepção de que algumas pessoas têm problemas de autoestima difíceis de entender apenas em termos de pulsão e conflito inconsciente, e, da mesma forma, difíceis de serem tratados como um modelo de terapia baseado no conflito. Um modelo de déficit parece ser adequado melhor para compreendê-los. Algo falta em seu mundo interno. Preocupadas com suas aparências perante os outros, as pessoas organizadas narcisisticamente podem, em seu íntimo, se sentir falsas e sem amor. Modos de ajudá-las a desenvolver uma autoaceitação e aprofundar seus relacionamentos ainda depende de uma expansão da psicologia dinâmica em áreas nas quais Freud apenas iniciou os estudos. A atenção a conceitos como segurança e identidade básicas, Erickson e Sullivan, self como oposto ao conceito mais funcional do ego, regulação da autoestima, apego e separação, repressão do desenvolvimento e déficit, vergonha e regulação do afeto, trauma e apego, contribuíram para o nosso entendimento do narcisismo. Enquanto novas áreas teóricas foram exploradas nos anos pós-Freud, antigas áreas foram retrabalhadas, levando ao progresso no tratamento do problema narcisista. Os desafios dos teóricos das relações dos objetos, quanto ao conceito de Freud de narcisismo primário, o pressuposto que a criança investe no self e depois nos outros, colocam muita lenha na fogueira. Pensadores que enfatizam o parentesco primário entenderam a patologia narcisista não como fixação normal em uma grandiosidade infantil, mas como compensatória de decepções de relacionamentos primárias. Mais ou menos na mesma época, noções como contenção, ambiente seguro e espelhamento redefiniram as teorias de terapia. Essas ideias eram mais aplicáveis do que antigos modelos da psicopatologia e de tratamento de pessoas para as quais a continuidade do senso do self e os sentimentos ligados a ele são fundamentalmente problemáticos. Na época em que Freud estava escrevendo, problemas narcisistas, que hoje são epidêmicos,
eram menos comuns. Sociólogos influenciados pela psicanálise, Cushman, Fromm, Hayden, Nash, Layton, Slater, argumentaram que as vicissitudes da vida contemporânea reforçam preocupações narcisistas. O mundo muda muito rapidamente, movendo-nos com frequência. Os meios de comunicação de massa exploram nossa insegurança e estimulam nossas variedades e ambição. A secularização dilui as normas internas que as tradições religiosas um dia impuseram. Vai entrar. É Lucy. Boa noite, Lucy. Tudo bem? Em sociedade de massa e época de rápidas mudanças, a impressão imediata que alguém passa pode ser mais convincente do que a sua integridade e sinceridade. Qualidades priorizadas em comunidades menores e mais estáveis, nas quais as pessoas se conhecem o suficiente para fazer julgamentos baseados na história e na reputação de alguém. Nos Estados Unidos, o clima de absorção narcisista pode não ser um fenômeno particularmente novo. Em 1831, Alex de Tocqueville notou que uma sociedade que propaga a igualdade de oportunidades deixa os cidadãos preocupados em como afirmar um valor especial. Sem o sistema de classes apontando níveis visíveis de status, as pessoas tendem a acumular evidências observáveis de sua superioridade, já que a inferioridade seria equivalente ao fracasso pessoal. Olha que interessante, hein? Já em 1871, já temos mais ou menos também uma coisa, né? Muitos pacientes de Freud sofriam por excesso de comentários internos sobre sua maldade ou bondade, uma condição que ele vê descrever como um superego muito rígido. Clientes contemporâneos, em contraste, muitas vezes se sentem subjetivamente vazios, ao invés de cheios de internalizações críticas. Eles se preocupam mais em não se encaixar do que em não trair seus princípios, e poder ruminar mais sobre recursos como fama, beleza, saúde ou aparência politicamente correta do que sobre os aspectos privados de sua identidade e integridade. A imagem substitui a substância, o que Jung chamou de persona. O self que a pessoa mostra para o mundo se torna mais vívido e dependente do que a própria pessoa. Ernest Jones, 1913, pode ter sido o primeiro escritor analítico a escrever a pessoa extremamente narcisista. Ele retratou um homem caracterizado por exibicionismos, indiferença, inacessibilidade emocional, fantasia de onipotência, supervalorização da própria criatividade e uma tendência a fazer muitos julgamentos. Representou esses indivíduos em um contínuo que vai da psicose à normalidade, comentando que, quando se tornam insanos, esses homens são capazes de expressar abertamente a ilusão de que o fato são Deus, de que fato são Deus. E situações desse tipo podem ser testemunhadas em qualquer manicômio. William Reich dedicou uma sessão do caráter análise ao caráter narcisista fálico, apresentado como seguro de si, arrogante, ativo, quase sempre impressionante em seu comportamento ao lidar com as coisas. Aquele que costuma antecipar qualquer ataque atacando ele mesmo. Esse tipo familiar aparece em sua essência básica nos critérios do DSM-4 para transtorno de personalidade narcisista. Uhum. À medida que as observações sobre a personalidade continuaram sendo analisadas, ficou claro que a personalidade ostensivamente grandiosa era apenas uma forma de transtorno do self. Conceitualizações psicanalíticas atuais reconhecem muitas manifestações externas diferentes de uma dificuldade central, ou identidade e autoestima. Bursting sugeriu uma tipologia de personalidade narcisística que inclui subvariedades ansiosas, paranoides, manipuladoras e fálico-narcisistas. Narcisistas. Opa. Muitos observaram
em que em todo narcisista vaidoso, imponente, esconde uma criança acanhada e consciente de si mesmo. E que todo narcisista depressivo e autocrítico se esconde uma visão grandiosa de que a pessoa deveria ou poderia ser. Olha que interessante, hein? De forma constante, a literatura clínica tem feito distinção entre duas versões de narcisismo, que variam de denominação de tipo absorto versus hipervigilante. O tipo manifesto versus oculto, tímido. O tipo exibicionista versus fechado. E minha diferenciação pessoal favorita, o tipo casca grossa versus pele fina. Escreveu Fares, escreveu um narcisista virtuoso e gerar uma figura política inspiradora, mas que silenciosamente deixa alguns companheiros assumir a responsabilidade por algum erro que venha a cometer. Gostei desse tipo casca grossa, hein? O que as pessoas narcisistas de todos os tipos têm em comum é um senso interno e ou um pavor da insuficiência, da vergonha, da fraqueza e da inferioridade. O comportamento compensatório dessas pessoas pode divergir em muitos aspectos, mas ainda revela preocupações semelhantes. Logo, indivíduos tão diferentes entre si como Janis Joplin e Alcibiades, ou problemáticos durante Sócrates, podem, com razão, ser ambos vistos como narcisisticamente organizados. Pulsão, afeto e temperamento no narcisismo. Não tenho conhecimento de pesquisas sobre a contribuição do temperamento e das características inatas à organização de personalidade narcisística na vida adulta. Diferentemente do que acontece com pessoas antissociais, as quais impõem problemas óbvios e sérios à sociedade, o que proporciona um financiamento imediato para a investigação científica sobre a psicopatologia. Com os indivíduos narcisistas, a situação é bastante diversa, pois sua patologia é, em geral, sutil e não tão aparentemente prejudicial. Pessoas narcisistas de sucesso, monetário, social, político, militar ou de qualquer outra forma esse sucesso se manifesta, podem ser admiradas e emuladas. Os custos internos da forma narcisista, por reconhecimento, são rara vez visíveis aos observadores, e as injúrias feitas a outras pessoas com o objetivo de satisfazer seu projeto de pulsão narcisista podem ser encaradas como triviais ou como efeitos colaterais necessários à competência. Não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Assim, o reconhecimento de tipos mais sutis de narcisismo, como problemas de caráter tratáveis, é uma conquista apenas de poucas décadas atrás. Embora a obra de Shedler e Weston postule que os terapeutas são bastante confiáveis na identificação da dinâmica narcisista, a maioria de nossas ideias sobre etiologia são hipóteses geradas clinicamente e ainda não testadas. Uma delas seria de que a pessoa com risco de desenvolver uma organização de caráter de estrutura narcisista seriam, de forma inata, mais sensíveis que as outras em mensagens emocionais não verbalizadas. De maneira específica, o narcisismo tem sido associado com o tipo de criança naturalmente sintonizada com a percepção de afetos, atitudes e expectativas não ditas dos outros. Alice Miller sugeriu, por exemplo, que em muitas famílias há uma criança cujos talentos intuitivos naturais são explorados de modo inconsciente por seus cuidadores. Para a manutenção de sua autoestima, essa criança cresce confusa, sem saber a vida de que deve assumir, a própria ou de seus cuidadores. Miller acreditava que essas crianças talentosas são tratadas mais como extensões narcisísticas de seus cuidadores do que as crianças sem talento, e assim ficam mais predispostas a se tornarem adultos narcisistas. Interessante, hein? Em outra observação sobre clientes extremamente narcisistas, Sternberg sugeriu que podem ter tanto uma forte pulsão agressiva inata, quanto uma falta de tolerância hereditária em relação a impulsos agressivos. Tais exposições explicariam, em parte, o quão longe as pessoas narcisistas podem ir para evitar o reconhecimento de suas próprias pulsões e de seus desejos.
Elas podem ter medo do próprio poder. Além de tais especulações, sabemos pouco sobre as propensões temperamentais que podem contribuir para uma estrutura de caráter narcisista. A vergonha e a inveja são recorrentemente salientadas na literatura clínica como as principais emoções associadas com organizações de personalidade narcisística. Sentimentos de vergonha ou de medo de sentir vergonha estão impregnados na experiência subjetiva dessas pessoas. Os primeiros analistas subestimaram o poder desse estado emocional, em geral confundindo com culpa e fazendo interpretações baseadas na ideia da culpa e que o paciente narcisista não seria dotado de empatia. A culpa é a convicção de ter pecado ou cometido erro. Ela é com facilidade conceitualizada como um parente crítico interno, o superego. A vergonha é a sensação de ser visto como um mal ou incorreto. A audiência está, então, fora do self. A culpa traz consigo uma sensação de potência ativa para o mal, enquanto a vergonha tem conotação de desamparo, feiura e impotência. A vulnerabilidade, a inveja, por parte do indivíduo narcisista é um fenômeno relacionado, bastante esclarecido por Melanie Klein. Se eu tiver uma convicção interna de que algo falta em mim e de que minhas inadequações estão em constante risco de exposição, ficarei com inveja daqueles que parecem satisfeitos ou daqueles que têm qualidades que me faltarem. A inveja também pode ser o cerne de muitas citadas tendências ao julgamento de pessoas organizadas narcisisticamente. Julgamento tanto dos outros quanto de si mesma. Se me sentir deficiente e perceber você com aquele que tem tudo, posso tentar destruir o que você tem, deplorando, desprezando e ridicularizando essas qualidades opostas. E aí, pessoal, tudo tranquilinho? Sossegadinho? Tá Sim. bom. Então, perfeito. Processos defensivos e adaptativos no narcisismo. Pessoas narcisisticamente estruturadas podem usar um grande número de defesas, mas aquelas das quais depende de modo mais fundamental são a desvalorização e a idealização. Esses processos são complementares, já que quando o self é idealizado, os outros são desvalorizados e vice-versa. Roth usou originalmente o termo self grandioso para escrever o senso de auto-engrandecimento e superioridade que caracteriza uma polaridade do mundo interno das pessoas narcisistas. Existe um constante processo de nivelamento que as pessoas usam para avaliar qualquer questão que surja diante delas. Quem é o melhor médico? Qual é a pré-escola mais renomada? Onde está o treinador mais rigoroso? Vantagens e desvantagens realistas podem estar absolutamente escondidas sob preocupações de comparação entre níveis de prestígio. Grande corrupto. Por exemplo, uma mulher que conheço estava determinada quanto a seu filho ir para a melhor faculdade. Levou-o para ver muitas universidades exclusivistas. Usou sua influência e mexeu os pauzinhos quando não a tinha, e ainda escreveu bilhetes de agradecimento aos reitores com os quais o filho realizou entrevistas. No mês de abril, ele já havia sido escolhido por muitas universidades excelentes e estava na lista de espera de Yale. A reação dela foi um sentimento de devastação por ter sido rejeitado em Harvard. O jovem escolheu estudar em Princeton. Durante todo seu primeiro ano em Princeton, a mãe importunou Harvard para que aceitasse como aluno transferido. Embora ele estivesse indo bem em Princeton, quando Harvard finalmente cedeu às súplicas incessantes da mãe, não havia dúvidas sobre o destino dele. É importante ressaltar aqui a subordinação e outras preocupações à questão da valorização e desvalorização geral. Essa mãe sabia que os professores do ramo que o filho havia escolhido consideravam Harvard inferior a Princeton nessa área. Assim como sabia que os graduandos de Harvard tendem a receber menos atenção do que aqueles de Princeton. E mais, estava consciente de que o filho sofria socialmente em Harvard por não ter passado seu ano de calouro ali. Apesar de tudo, persistiu.
Embora não tivesse sido diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, essa mulher usou o filho como uma extensão narcisista nesse contexto, pois ela contava com um sistema de crenças defensivas que incluía a convicção de que a própria vida teria sido bem diferente se ela tivesse ido para Radcliffe, a irmã de Harvard e a melhor universidade para as mulheres em sua época. E, em um contexto no qual a valorização e a desvalorização eram questões de caráter do pai, um paciente meu, estudante universitário com sensibilidade artística e literária, foi aconselhado por seu pai grandioso a se tornar médico de preferência, ou advogado se ele mostrasse seu talento para as ciências naturais. Nada mais além disso. A medicina e o direito lhe prenderiam dinheiro e respeito. E qualquer outra carreira pagaria mal para a família. Pegaria mal para a família. Visto esse jovem ter sido tratado como uma extensão narcisista durante toda a sua vida, não havia nada de incomum na posição do pai, que, nos Estados Unidos, é bastante anômala ao ponto de vista cultural. Outra posição defensiva comum de pessoas motivadas pelo narcisismo é o perfeccionismo. Apegam-se à ideia não realista e ou se convence de que, ao atingirem o resultado grandioso, ou reagem nesse sentido inerentemente fracassadas em vez de serem humanas falhas, o resultado depressivo. Na terapia, elas podem ter expectativas egocintônicas, de que a meta de tratamento é que se aperfeiçoe, e não que entenda a si mesmo e encontre meios mais efetivos de lidar com suas necessidades. A demanda por perfeição é expressa por meio de uma crítica constante e crônica de si mesmas e dos outros, dependendo de onde o self desvalorizado foi projetado, e de uma inabilidade de encontrar alegria e prazer nas ambiguidades da existência humana. Algumas vezes, indivíduos narcisistas lidam com seu problema de autoestima considerando outra pessoa, um amor, um mentor, um herói, como perfeito, e assim sentem-se envanecidos pela identificação com aquela pessoa. Eu sou um apêndice de fulano de tal, aquele que nunca erra. Alguns narcisistas sustentam durante toda a vida um padrão de primeiro idealizador muito em uma pessoa e depois tiram do pedestal quando algum defeito aparece. Soluções perfeccionistas para dilemas narcisistas são inerentemente autodefensivas. São criadas ideias exageradas para compensar defeitos tão desprezíveis que existem na ideia do self, que só mesmo a perfeição os resolveria. E, como ninguém é perfeito, esta estratégia é fadada ao fracasso, e o self depreciado volta a emergir. Padrões relacionais no narcisismo. Pela descrição de alguma dessas dinâmicas, o leitor provavelmente já concluiu que os relacionamentos narcisistas com outras pessoas são sobrecarregados pelas questões de autoestima da parte narcisista. Embora seja raro que alguém com personalidade narcisista procure terapia com explícita intenção de se tornar um amigo melhor, namorado, membro da família melhor, não é incomum que clientes com esse problema, sobretudo na meia-idade ou mais tarde, percebam que algo está errado em sua interação com os demais. O problema em ajudá-los é transmitir-lhes como seria aceitar uma pessoa sem julgá-la e sem explorá-la, amar os outros por o que são, sem idealizá-los, e expressar sentimentos genuinamente sem ter vergonha. Pessoas narcisistas podem não ter a mínima ideia sobre essas possibilidades. Sua aceitação por parte do terapeuta pode se tornar um protótipo de seu entendimento emocional da intimidade. Psicólogos do céu cunharam o termo objeto do céu para pessoas em nossa vida que dão suporte à nossa autoestima por meio de sua afirmação, admiração e aprovação. O termo significa que indivíduos nesse papel funcionam como objetos fora do self e também como parte da sua definição.
Ao ajudar a modelar a autoestima, aumentam o que a maioria de nós também não faz internamente. Todos temos objetos do self e precisamos dele. Se o perdemos, sentimos-nos diminuídos, como se alguma parte vital nossa tivesse morrido. No entanto, a realidade e a moralidade requerem que outros sejam mais do que objetos do self, requerem que o reconheçamos, em termos de que eles são e do que precisam, não apenas em termos do que podem fazer por nós. A pessoa narcisista precisa tanto de objetos do self que outros aspectos do relacionamento são obscurecidos ou mesmo inimagináveis, como eram para meu cliente cujo pai não suportaria que ele tivesse outra profissão que não a de médico ou advogado. Logo, o preço mais alto de uma orientação narcisista é uma capacidade de amar atrofiada. Apesar da importância das outras pessoas para o perigo do narcisista, a necessidade de sufocante de reafirmação desse valor pessoal não dá espaço para que elas existam fora da sua função de objeto social e extensão narcisista. Além do mais, narcisistas transmitem mensagens confusas para seus amigos e familiares. A necessidade que tem dos outros é profunda, mas seu amor é superficial. Que frase bonita, hein? Puxa pela vida, hein? Sigmund. Sigmundton acredita que a causa definitiva desse déficit seja a criança ter repudiado, por qualquer razão, seu doador de vida emocional original, o que resultaria a longo prazo em morte interna e incapacidade de encontrar a própria vitalidade. Alguns teóricos supõem que essas pessoas se tornaram assim por terem sido elas mesmas usadas como apêndices narcisistas. Clientes narcisistas podem ter sido vitalmente importantes para seus pais e cuidadores, não por serem quem de fato eram, mas pela função que preenchiam. A mensagem confusa de que se é muito valorizada, mas apenas por um papel específico que está cumprindo, faz a criança se preocuparem em esconder seus sentimentos reais, especialmente os egoístas e hostis, pois, se forem visíveis, elas sentem que serão rejeitadas ou humilhadas. Isso fomenta o desenvolvimento de que Winnicott chamou de falso self, a demonstração de que aquilo que a pessoa aprendeu é aceitável. Falso self. Uma diferença crucial entre as etiologias da psicopatia e do narcisismo pode ser a seguinte: enquanto o funcionamento psicológico antissocial deriva ou de abuso ou de negligência, o funcionamento psicológico narcisista implica um tipo de atenção, ou mesmo idolatria, na qual o suporte é dado sob a implícita condição de que a criança coopere com objetivos narcisistas de um dos genitores. Acredito que a maioria dos pais trata suas crianças como uma combinação de necessidades narcisistas e empatia verdadeiras. Com moderação, as crianças gostam de ser tratadas como extensores narcisistas. Tornar os pais orgulhosos, já que eles também se sentem admirados quando o filho ou filha recebem reconhecimento. É um dos maiores prazeres da infância. Como sempre, a questão é da gradação e equilíbrio. A criança ganha atenção independentemente das metas dos pais serem atingidas ou não. Uma atitude marcante, por não ser narcisista em relação à prole, pode ser observada a partir da história de uma amiga, hoje falecida, que criou os 12 filhos na década de 1930, sendo que todos estão muito bem, apesar da pobreza e das perdas terríveis que enfrentaram. Toda vez que ficava grávida, eu chorava. Eu pensava, de onde poderia vir o dinheiro? Como eu iria alimentar essa criança e fazer todas as outras coisas? Por volta do quarto mês, eu começava a sentir a vida e ficava animada, pensando, mal posso esperar para você sair daí e eu descobrir quem você é. Citei isso para contrastar os sentimentos dela com aquela de futuros pais que sabem como a criança vai ser. Alguém a ser moldado por elas e até se torna uma pessoa que realize todas as suas ambições fracassadas
e traga glória refletida para a família. Um aspecto relacionado à criação de pessoas que se tornam narcisistas é uma atmosfera de constante avaliação. Se eu tenho planos para uma criança que são vitais para a minha própria autoestima, então, toda vez que essa criança me desapontar, serei implícita ou explicitamente crítico. Duvido que alguém já tenha criado uma criança sem crítica, mas a mensagem de fundo de que alguém não é bom o bastante, transmitida de forma vaga, é bem diferente de uma reação específica a comportamentos que incomodam. Uma atmosfera avaliativa, de constantes aplausos e elogios, que pode ser observada em algumas famílias com cristãos narcisistas, é também prejudicial ao desenvolvimento de uma autoestima realista. A criança está sempre consciente de estar sendo julgada, mesmo que o veredito seja positivo. Ela sabe que, em algum nível, existe uma qualidade falsa na atitude de constante admiração e, apesar da sensação consciente de domínio que pode resultar desse tipo de história de vida, isso gera uma preocupação incômoda quanto a se sentir uma fraude, a se sentir uma pessoa que não merece aquela adulação do que realmente é. Fernando argumentou que a superindulgência desse tipo é a etiologia primária do narcisismo patológico. Fiscalini, observando diferentes versões de orientação narcisista, identificou a criança envergonhada, a criança prejudicada e a criança especial com os precursores do narcisismo patológico na idade adulta. Assim, tornamos a ver como alguma estrutura de caráter pode ser herdadas, embora os pais não precisem necessariamente ter personalidade narcisista para criar um filho ou uma filha com perturbações narcisistas. Isso aqui é interessante. Os pais podem ter necessidades narcisistas em relação a um filho específico, como no exemplo da mulher cujo filho tinha de ir para Harvard, que cria um contexto que induz a criança a não ser capaz de discriminar entre sentimentos genuínos e tentativa de agradar e impressionar os outros. O que não é uma questão para um dos genitores, pode ser para o outro. Todos queremos para nosso filho aquilo que nos falta. Um desejo inofensivo. Contanto, deixemos que vivam suas vidas e não as nossas. Martha Wolfstein lançou uma luz interessante sobre os processos narcisísticos em um artigo de 1951, The Emergence of Fan Morality, a respeito do quão liberais eram os intelectuais em Nova York na época da pós-guerra. Uma vez que eles cresceram durante tempos difíceis, transmitiram às suas crianças a mensagem de que deveriam se sentir mal com elas mesmas caso não estivessem se divertindo. Pessoas cujas opções foram drasticamente reduzidas devido a imprevistos desastrosos, como uma guerra ou uma perseguição política, podem mandar sinais para suas crianças, transmitindo que elas devem viver a vida que os pais nunca tiveram. Com frequência, filhos de pais traumatizados crescem com alguma confusão de identidade e sentimentos vagos de vergonha e vazio. A comunicação de que, ao contrário de mim, você pode ter tudo, é particularmente destrutiva, tendo em vista que ninguém pode ter tudo. Toda geração terá de enfrentar seus limites. Esse tipo de meta irrealista é uma herança que pode tornar a criança incapaz de obter uma autoestima contingente. O self-narcisista. Já fiz alusões a muitas experiências do self da pessoa que são diagnosticadas narcisistas. Elas incluem uma sensação vaga de falsidade, vergonha, inveja, vazio ou incompletude, inferior e inferioridade, com suas contrapartes compensatórias, rigorosidade consigo mesmo, orgulho, desprezo, autossuficiência defensiva, vaidade e superioridade. Sternberg descreve tais qualidades como estados opostos do ego. Definições do self grandiosa, totalmente bom versus empobrecida, totalmente mal, que são a única opção das pessoas narcisistas para organizar suas experiências internas. O senso de ser bom ou bastante não é uma das suas categorias externas. Isso é muito interessante.
Pessoas estruturadas narcisisticamente são, em algum nível, conscientes de sua fragilidade psicológica. Elas têm medo de desmoronar, de perder a autoestima e a autocoerência, por exemplo, quando criticadas. E, de repente, se sentirem ninguém ao invés de alguém. Sentem que sua identidade é muito frágil para se manter intacta e experimentam muita tensão. O medo de uma fragmentação do seu interno é com frequência locado para uma preocupação com a saúde física. Portanto, elas são vulneráveis a preocupações hipocondríacas e medos mórbidos à morte. Um resultado sutil de perfeccionismo das pessoas narcisistas é o fato de elas evitarem sentimentos e ações que expressam a consciência de sua falhabilidade ou dependência realista dos outros. Remorso e gratidão, especialmente, são atitudes que a pessoa narcisista tende a negar. Remorso em relação a algum erro pessoal ou alguma injúria significa admitir um defeito. E a gratidão ajuda recebida de algum leve indivíduo narcisista a reconhecer as suas necessidades. Alguém leva o indivíduo a reconhecer suas necessidades. Uma vez que tentam construir um senso de self em cima da ilusão de não terem defeitos sem nenhuma necessidade de indivíduos, a narcisista tem medo de admitir uma culpa ou dependência ou exponham a vergonha insuportável. Logo, desculpas sinceras e agradecimentos comovidos e as expressões comportamentais de remorosos e gratidão podem ser evitadas ou estarem comprometidas na vida da pessoa narcisista, colaborando para o notável empobrecimento de suas relações com os outros. Por definição, a avaliação da organização da personalidade narcisista sugere que o cliente precise de afirmação externa a fim de se sentir valorizado internamente. Teóricos divergem bastante quanto a acentuar aspectos grandiosos ou empobrecidos da experiência do self narcisista. Uma diferença da ênfase central para o desacordo entre Kernberg e Ruth a respeito de como entender e tratar uma pessoa de caráter narcisista, volto a tocar nesse assunto mais tarde, disputas relacionadas a tal questão existem pelo menos desde as diferenças de opinião entre Freud, que chamava a atenção para o mal primário do indivíduo pelo self, e Alfred Adler, que enfatizava o modo como narcisistas compensavam os sentimentos de inferioridade. Quem veio primeiro na evolução do narcisismo patológico, ou self-grandioso, ou empobrecido, envergonhado, pode ser a questão psicanalítica equivalente ao enigma do ovo e da galinha. De um ponto de vista fenomenológico tradicional, esses estados ocultaçantes do ego estão intimamente conectados da mesma forma que a depressão e a mania são lados opostos da mesma moeda psicológica. Transferência e contra-transferência com pacientes narcisistas. No contexto de transferência por esse narcisista, é bastante diferente daquele com cliente que não sofre de narcisismo patológico. Mesmo uma pessoa mais ativa, funcional e cooperativa com caráter narcisista pode contribuir para estabelecer um contexto no relacionamento terapêutico que contrasta muito com a atmosfera que emerge entre o terapeuta e os clientes. É comum que, inicialmente, o terapeuta observe a falta de interesse no paciente e explorar relacionamentos terapêuticos. Os psicanalistas de outra hora notaram isso e concluíram que os pacientes narcisistas não tinham transferências porque toda a sua energia libidinal estaria direcionada ao próprio céu. Essa era outra razão para duvidar que seria possível tratá-los. Hoje em dia, a teoria psicanalítica reconhece que os clientes narcisistas têm sim reações de transferência, mas de um tipo diferente dos outros pacientes. Perguntar sobre como ele se sente em relação ao clínico pode soar dispersivo, irritante ou irrelevante para as preocupações do cliente. É comum que os pacientes narcisistas pensem que o terapeuta está perguntando sobre o relacionamento terapêutico por vaidade ou necessidade de segurança.
Tais hipóteses ansiosas podem ser projeções, é claro, mesmo quando confirmadas, mas sem ser não verbalizadas e nem sequer podem ser analisadas de forma que sejam úteis ao mesmo tempo no início do tratamento, ao menos no início do tratamento. Isso significa que o paciente narcisista não tem reações fortes ao terapeuta. Eles podem desvalorizá-lo ou idealizá-lo com intensidade. Ainda assim, não se interessam pelo significado dessas reações e ficam genuinamente confusos, pensando em qual seria o motivo para o clínico ter perguntado aquilo. Outras vezes, essas pessoas podem ser tão egocintônicas que se tornam impossíveis de ser exploradas. Um paciente narcisista pode acreditar que esteja desvalorizando o terapeuta por ele ser de segunda linha ou pode idealizar o terapeuta considerando maravilhoso. Tentativas de fazer reações se estranhar ao ego irão normalmente fracassar, ao menos no início. O profissional desvalorizado, que comenta sobre tal atitude, a atitude crítica do paciente será percebido como defensivo. E o idealizado, que comenta sobre a supervalorização, será depois idealizado como alguém cuja perfeição ainda inclui uma admirável humildade. Terapeutas iniciantes deparam-se muito mais com transferência de desvalorização do que de idealização. Pode ser um consolo para aquele que é objeto de uma depreciação sutil e implacável pensar que ser o paciente recipiente de uma transferência narcisista idealizadora não é muito melhor. Em ambas as circunstâncias, o terapeuta pode sentir que sua existência é realista como um ser humano com alguma inteligência emocional que está sinceramente tentando ajudar foi extinta. De fato, é provável que essa sensação de controle transferencial de ter sido obliterado, de ter se tornado invisível com a pessoa real, constitui diagnósticos de uma dinâmica narcisista. Relacionadas a tal fenômeno estão também as contratransferências que incluem tédio, irritabilidade, sono e uma vaga sensação de que nada está acontecendo no tratamento. Um comentário típico de um terapeuta em supervisão sobre o cliente narcisista é: ela vem toda semana, faz um resumo das novidades dos últimos dias, critica minha roupa, despreza todas as minhas intervenções e vai embora. Por que ela continua vindo? O que está ganhando com isso? Uma sensação estranha de que simplesmente não existimos na sala é comum. A sonolência extrema talvez seja a mais agradável de todas as reações de transferência com pacientes narcisistas. Toda vez que sinto isso, me vejo criando explicações biológicas. Não dormi bem à noite, comi demais no almoço, devo estar ficando gripada. E, então, quando o paciente vai embora e entra próximo, estou, de repente, muito atento e interessado. Às vezes, a contratransferência, uma pessoa que o idealiza, se dá na forma de uma sensação de grandiosa expansão, uma sensação de se juntar ao paciente em uma sociedade de mútua admiração. No entanto, a não ser que a terapeuta também tenha um caráter narcisista, tais reações não são muito convincentes e duram pouco. A explicação psicanalítica para esse fenômeno está relacionada a um tipo especial de transferência, característica de pessoas narcisistas. Em vez de projetar no discreto objeto interno, como um dos genitores, o terapeuta, essa pessoa externaliza um aspecto do próprio self. Mais especificamente, em vez de sentir que seu terapeuta é como seu pai ou sua mãe. Embora às vezes ocorram aspectos de tal transferência, o cliente projeta ou a parte agradecida ou a parte valorizada do self. O terapeuta torna-se então receptáculo do processo interno de manutenção de autoestima. Ele é um objeto do self, não uma pessoa separada do self, do paciente que se parece com alguém já conhecido e com características bem delineadas que o paciente conheceu no passado. Só ver aqui. Ser usado para uma função de manutenção de autoestima, em vez de percebida como uma pessoa separada, é desconcertante e mesmo irritante.
O efeito desumanizador da atitude da pessoa narcisista diz respeito a algumas das reações negativas e contratransferências que os terapeutas têm descrito como associadas ao tratamento desse tipo de paciente. Ainda assim, muitos terapeutas relatam que podem tolerar, controlar e sentir empatia por esse tipo de reação interna, uma vez que as entendem como características compreensíveis e previsíveis do trabalho com pacientes narcisistas. A disposição para sentir falho como terapeuta é um espelho praticamente inevitável das principais preocupações do paciente em relação ao seu valor pessoal. É um alívio substituir a formulação clínica revisada por especulações sobre o que está acontecendo de errado. Harry Kohut e outros analistas influenciados pelo movimento do psicologia do self descreveram muitos subtipos de transferência de objetos do self que podem aparecer em pacientes narcisistas, incluindo padrões de espelhamento, transferência gemelar e alter ego. Muitos estudantes encontraram paralelos entre esses conceitos e as pesquisas contemporâneas sobre a infância. Embora não possa fazer justiça à complexidade de tais ideias, aqui, os leitores, porque perceberem que essa descrição de personalidade narcisista se encaixa em algum paciente que tem anteriormente analisado de outra forma, pode deixar útil explorar linguagens psicológicos do self, para conceitualizar a experiência com esse cliente. Só ver de onde vai. Implicações terapêuticas do diagnóstico do narcisismo. Só ver de onde que vai até onde vai. Tá. Então vamos fazer assim, Maurício. Tem alguma dúvida? Tá com alguma coisa aí? Chamou a atenção alguma coisa? Me chamou a atenção essa dúvida de saber se realmente seria possível ou não fazer um tratamento com um paciente narcisista. Hum, Eu tive uma experiência com uma pessoa próxima que, assim, de observações, claro, a gente não pode estar diagnosticando ninguém, mas sinais muito, muito fortes, e a gente até indicou que a pessoa fosse fazer análise, e ao fazer análise, durante, acho que foram 2 semanas, ela desistiu e disse que não estava adiantando de nada, que ela sabia mais coisas do que o analista dela. Então é uma postura muito, muito complicada de, de se lidar. E eu me lembro que quando eu tinha essa pessoa no meu convívio, foi muito difícil de desvincular e eu tinha esse questionamento se seria realmente possível ou não fazer esse tratamento, porque tem essa relação de transferência que é diferente de um paciente narcisista para outros. Então, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção por esse viés mais particular. E a outra foi essa relação do narcisismo, porque ele não necessariamente é patológico. A gente tem essa relação com o narcisismo primário, secundário e o patológico, mas esse texto ele pontuou questões bem interessantes. sim, e para você ver, né, quando ele fala aqui da questão da transferência, da contra-transferência, você vê que é um tipo de transferência, contra-transferência diferente de outros tipos podemos dizer assim, de diagnóstico, né, de outro tipo de patologia. Você vê essa parte aqui, o efeito desumanizador da atitude da pessoa narcisista diz respeito a algumas ações negativas e contra-transferência. Quer dizer, ele despreza, meio que despreza o terapeuta, né? Você vê que até isso é diferente para uma pessoa que é narcisista. Não, imagina no dia a dia, né? Isso porque muitas vezes o analista só fica 1 ou 2 horas ali por semana com o cliente.
Imagina no dia a dia, como você falou, deve ser uma coisa bem complicada, né? E a pessoa desiste, né? Por causa disso, essa questão de que não há um querer se conectar com o terapeuta, né? A pessoa se fecha, né? Igual ele fala aqui em cima. E, ó, uma sensação estranha que simplesmente não existiu na sala é comum. Você vê como é interessante? Muitas pessoas fazem isso mesmo, né? Você, quando você viu essa pessoa que estava falando, você percebia isso também? Sim, é tanto que em alguns casos pode até ser perigoso, é por isso que sempre, assim, quando se popularizou o narcisismo em sua, o narcisismo no seu viés patológico mesmo, houveram muitos avisos de como lidar, porque em alguns casos pode ser perigoso. A pessoa chegou, tipo, algumas vezes a invadir o apartamento, para conversar sobre si, de querer prejudicar alguém que a rejeitou, porque era inadmissível para a pessoa ser rejeitada. Então, é um comportamento muito difícil de lidar no cotidiano. E também achei interessante que menciona a relação de pais narcisistas com seus filhos, que a gente observa isso, é até um tanto comum a gente ver, porque existe uma diferença de você, enquanto pai, enquanto mãe, querer o melhor para o seu filho e de você querer que o seu filho seja uma extensão narcísica sua. Então, o texto também pontuou isso, que inclusive é um debate que vem sendo feito bastante recentemente. Então, achei interessante. Sim, você vê que ele fala aqui de uma certa compensação, né, por parte do pai. Até ele falou ali dos pais, né? Até falou da mãe ali que o rapaz ali, o filho queria, o filho não tinha opção, né? A mãe queria Harvard e acabou. Não tem discussão. Não importa se você está em Princeton, que é melhor. Eu quero Harvard e acabou. Aí que fica o perigoso, né? Porque aí controla, né, o outro, manipula o outro, né? Até você falou dos pais, também tem essa parte desse trecho aqui, né? Assim tornamos a ver como algumas estruturas de caráter podem ser herdadas, entre aspas, né? Embora os pais não precisem necessariamente ter personalidade narcisista para criar um filho ou uma filha com perturbação narcisista. E ele fala também, até, é bom se falar, né? Que é essa questão dessa Martha Wolfstein, né, que ele lança esse artigo de Emergency Family, que de um lado os pais eram muito rígidos, né, por causa ali de estar por pós-guerra, e no outro eles criam um filho como como a diversão fosse uma, uma compensação do que a gente tiver, né? Uma vez que eles cresceram durante tempos difíceis, transmitiram às suas crianças a mensagem de que se deveriam se sentir mal com elas mesmas, caso não se divertindo. Então, você vê como também há esse lado, né, da pessoa, da criança sendo criada de uma forma, de uma extensão. E aí fica perigoso, porque a pessoa perde noção dessa coisa de conexão, porque é como ele fala no texto também. Se a pessoa não se conecta porque para ela é tudo, o tudo é ela, todo mundo é desprezível, manipulável, porque o importante é ela, fica uma situação meio até psicopática, talvez, né? Uma, uma novela que teve reprise no Brasil. Chiquititas, acho que você conhece. Sim, Não acredito que tenham feito propositalmente, mas tem a relação de três personagens, que é uma avó, a mãe e a filha. A relação da avó com a mãe é uma relação de ela queria seguir em uma carreira, eu não vou me lembrar do que era exatamente, mas a mãe queria que ela
abandonasse a faculdade e fosse seguir carreira de modelo, porque ela teve a mesma carreira, foi atriz e queria que a filha seguisse o mesmo caminho. E aí fez a filha abandonar o sonho para seguir essa carreira de modelo. E quando isso chega a dar errado, ela se volta totalmente contra. Isso é uma postura que a gente vê também dos narcisistas, de a partir do momento que aquele ideal de perfeição demonstra algum defeito, aí parte para o ataque. E a mãe seguiu esse mesmo modelo de criação da filha. Você vai seguir tal carreira, você vai casar com tal perfil de homem, e você observa que tanto a figura da mãe quanto a figura da filha, tem uma dificuldade de estabelecer vínculo e também de ter autonomia. Sim, boa noite, Glaucia. Sim, para você ver. E é interessante também que no texto aqui ele vai falar também da questão de que há uma expectativa, né? Que a pessoa vive em um mundo que é. Olha que interessante, eu acho. Logo, o preço mais alto de monetização narcisista é uma capacidade de mar atrofiada. Apesar da importância das outras pessoas para o equilíbrio narcisista, a necessidade sufocante de reafirmação do seu valor pessoal não dá espaço para que existam fora das suas funções de objeto do céu e extensões narcisistas. Eu achei essa frase aqui, Vanessa Glaucia, a necessidade que tem dos outros é profunda, mas seu amor é superficial. Eu acho essa definição muito interessante em relação ao que a gente está estudando hoje, porque realmente o que você falou faz todo sentido, né? Essa questão dessas relações, de que o outro tem uma extensão, uma rigidez, né? Isso é fantástico. O que mais você refletiu sobre o assunto? Não consigo formular agora, mas tem algumas outras questões que eu tinha visto que tinha me chamado a atenção. Ah, então, você perguntou do tratamento, né? No começo lá, né, das questões. É como tratar. Então, até tinha esquecido de comentar isso. Por isso que eu gosto de voltar o texto algumas vezes, para que a gente possa estar relendo alguns trechos justamente para auxiliar isso, né? Formulação. O problema em ajudá-los a transmitir-lhes como seria aceitar uma pessoa sem julgá-las e sem explorá-las, amar o outro pelo que são, sem idealizá-las, e expressar sentimentos genuínos sem ter vergonhas. Pessoas narcisistas podem não ter a mínima ideia sobre essas possibilidades. Sua aceitação por parte do terapeuta pode se tornar-se um protótipo de seu entendimento emocional da intimidade. Ou seja, é porque lembra que ele fala que o narcisista, ele é aquele sujeito que sai julgando todo mundo, que você é mais baixo que eu, você é melhor, você é pior, eu quero o melhor, eu quero o pior. Então existe uma certa fantasia dentro do narcisista para que ele faça essa projeção tanto dele como dos outros. E há uma manipulação, até falou isso muito no grupo, né, dessas personalidades mais manipulativas, né, manipuladoras, manipulativas. Então, eu acho que esse também é uma forma de tratar a pessoa, né? Só que é aquela coisa, para tratar uma pessoa assim, você tem que ter um certo treinamento, porque você também vai estar botando a cara ali, né, a tapa, né? Como você vê ali no texto lá para baixo, há uma contratransferência de sono, de irritação, de tédio, né, por parte do terapeuta. Você vê como é um quadro complexo, né? Um quadro bem complexo. Mais alguma coisa? Glaucia, quer falar alguma coisa sobre narcisismo?
Vanessa, mais alguma coisa? Até o momento, não. Ah, bom, então, pessoal, então acho que a gente pode ficar por aqui, tá bom? Aí, sábado, então a gente continua a leitura das 3 às 4, tá? A gente continua aqui da página 13, implicações terapêuticas do diagnóstico de narcisismo, e é uma coisa que a gente discutiu muito lá no grupo, né? Sobre é possível o psicanalista dar um diagnóstico, né? Esse livro aqui, se não me engano, tem uma parte que fala sobre isso, tá bom? Então a gente fica por aqui, deixa só para a gravação um momentinho.